Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 58 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar o gênero de texto que é o texto descritivo. E os objetivos para a nossa aula são reconhecer as características de um texto descritivo, né? Quais as características que tem um texto para ser uma descrição, para ser um texto descritivo, e identificar texto descritivo que será ou subjetivo ou objetivo, tá? Então nós vamos perceber durante a aula que o texto descritivo ele pode ser subjetivo e pode ser objetivo. E que lá no final da aula nós saibamos diferenciar esses dois tipos de texto descritivo, ok? Eu peço que vocês separem o material para a aula, né? Pegue o caderno de vocês, deixem aberto lá na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, já coloquem o assunto da aula para a gente ir anotando, ok? Então, o que é um texto descritivo? Vocês já viram isso um pouquinho lá no 6º ano e por isso que agora no 7º ano nós revisamos o que é um texto descritivo e aprofundamos sabendo que existe o subjetivo e o objetivo. E como é que é o texto descritivo, né? Subjetivo e como é que é o texto descritivo objetivo, tá? Mas vamos lembrar o que é um texto descritivo, né? O que é uma descrição, tá? Então, é aquele texto que ele apresenta uma descrição de algo, ou de alguma coisa, ou de uma pessoa, de um objeto, ou de um acontecimento. O texto descritivo não é aquele texto que conta uma história. Ele descreve alguma coisa, ou alguém, ou algo, ou um acontecimento. E o que é descrever? É dizer como é, né? É muito comum os textos narrativos, que são os textos que contam fatos, que narram, né, que contam história, estarem, né, recheados com trechos descritivos, tá? E por se tratando de uma descrição, é uma visão pessoal muitas vezes do autor do texto, tá? Outro fato importante é que o texto descritivo ele pode acontecer tanto no texto poético, tanto na poesia, quanto no texto em prosa, né? O que é o texto em prosa? Todo texto que não está escrito em versos e nem dividido em estrofe. Então, a prof trouxe para vocês na sequência um exemplo de texto descritivo poético, poesia, e depois o texto descritivo em prosa. Vamos ver? Então, o primeiro, o texto descritivo poético, que se chama Retrato, tá? E ele nos diz assim: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? E então, o que é que está sendo descrito aqui? Descrição do que é que nós podemos observar neste poema. Tá? Vocês compreenderam que o eu lírico, né, a voz que conversa conosco, está narrando o modo, né, a aparência física, o modo com que está o corpo da pessoa no momento? E que ao mesmo tempo que faz a descrição de como a pessoa está hoje, ela lembra que no passado não foi assim. Então vejam que ela descreve o rosto, né, diz que o rosto está calmo, triste, magro, descreve os olhos, descreve o lábio, descreve as mãos, descreve o coração e fala que não percebeu que essa mudança aconteceu assim tão simples, tão certa, tão fácil. Que mudança é essa? Envelhecer, né? É certo que a gente vai envelhecendo com o tempo. É uma mudança simples, certa e vai acontecer, não tem jeito.
Então aqui vocês percebem que este poema, ele não está contando nenhuma história, ele não está narrando fatos, ele está descrevendo algo, né? Descrevendo o rosto, descrevendo as mãos, os lábios, o modo como a pessoa está hoje. Portanto, é um texto poético descritivo, ok? E agora a prof trouxe para vocês um texto em prosa, que é aquele texto que não está escrito em versos, mas sim em parágrafos, né? E que também é um texto descritivo. Aqui na primeira parte tem várias palavras em destaque, no decorrer também tem mais algumas, que lá no finalzinho eu vou voltando e vou explicando por que é que eu deixei em destaque, tá bom? Então se chama O Rapaz de Bronze. Era uma vez um jardim maravilhoso, cheio de grandes tilhas, bétulas, carvalhos, magnólias e plátanos. Havia nele roseiras, jardins de bucho e pomares, e ruas muito compridas, entre muros de camélias talhadas. E havia nele uma estufa cheia de avencas, onde cresciam plantas extraordinárias que tinham atada ao pé uma placa de metal, onde o seu nome estava escrito em latim. Vamos pensar no primeiro parágrafo. Estão imaginando esse jardim? Olha enquanto a descrição nós temos, tá? Nós estamos descrevendo um lugar, as coisas que tem nesse jardim, né? Os tipos de flores, os tipos de plantas, como é que são os caminhos, que cada planta tem atada no seu pé uma plaquinha de metal com o nome escrito. Estão imaginando? Perceberam que não está narrando nenhum fato, não está contando história, está descrevendo um lugar. E continua descrevendo. E havia um grande parque com plátanos altíssimos, lagos, grutas e morangos selvagens. E havia um campo com trigo e papoulas, e um pinhal, onde entre mimosas e pinheiros cresciam urzes e fetos. Ora, num dos jardins de bucho havia um canteiro com gladiolos. Os gladiolos são flores muito mundanas, e aqueles gladiolos achavam que o lugar mais chique do jardim era esse jardim de bucho onde eles moravam. Os gladiolos gostavam muito de ser gladiolos e achavam-se superiores a quase todas as outras flores. Dizem eles que as rosas eram flores sentimentais e fora de moda, e que os cravos cheiravam a dentista. Tinha um grande desprezo pelas papoulas e pelos girassóis, que são plantas selvagens. E das flores da urze e das flores de tojo do pinhal diziam que nem eram flores. Os gladiolos admiravam secretamente as camélias, mas não tinham muita consideração por elas. Achavam que elas eram esquisitas e irritantes. As camélias são muito diferentes dos gladiolos. São vagas, sonhadoras, distantes e pouco mundanas. Estão sempre semi-escondidas entre as suas folhas duras e polidas. Mas os gladiolos admiravam as camélias por elas não terem perfume, pois entre as flores não ter perfume é uma grande originalidade. Mas as flores que os gladiolos amavam realmente, as flores que os gladiolos tinham uma admiração sem limite, eram as tulipas. Com as tulipas, os gladiolos chegavam a ser subvernientes e punham de parte a sua vaidade. E o único desgosto da vida dos gladiolos era não serem tulipas. Porque as tulipas são caras, raras e muito bem vestidas. O seu feitio é simples, exato e claro. As suas cores são ricas e sumptuosas. As suas pétalas são as pétalas mais bem cortadas e mais bem armadas que há no jardim. Mas havia uma flor que os gladiolos detestavam. Era a flor de Mugget. O Mugget é uma flor escondida. É uma flor pequenininha e branca
e tem um perfume mais maravilhoso e mais belo do que o perfume dos nardos. Durante o inverno, ela dorme na terra embaixo das folhas secas e desfeitas das árvores. Dorme como se tivesse morrido. Mas na primavera, as suas longas folhas verdes furam a terra e crescem durante alguns dias até terem 1 palmo de altura. Então, muito devagar, as folhas vão se abrindo e mostram à luz maravilhosa as campânulas aéreas, brancas e bailarinas da flor do Mugget. E o vento da tarde torna em si o perfume do Mugget, leva-o consigo e espalha-o no jardim todo. Então, tudo no jardim estremece, e as grandes tílias, e os velhos carvalhos, e as flores recém-nascidas, e as relvas e as borboletas dizem: é primavera, é primavera. Só os gladiolos não gostam e dizem: que flor tão exibicionista! Finge que se quer esconder, finge que é simples e humilde, finge que não quer que a vejam, mas depois transforma-se em perfume e espalha-se no jardim todo. E à noite, quando vão à estufa visitar as begônias e as orquídeas, os gladiolos fecham a porta para não sentirem o perfume da flor do Mugget. Perceberam quanta descrição, pessoal, né? Quanta descrição de tipos de flores, de perfume, de corte, de talhe, da pétala. É um texto descritivo. Eu trouxe aqui para vocês, antes de nós continuarmos, as figuras de algumas flores que aparecem aí no nosso texto. Lembram da flor do Mugget? É essa aqui, ó, né? Que os gladiolos não gostavam das flores de Muggets, né? Essa flor aqui também é conhecida como flor de maio ou lírio do vale, e ela é uma flor muito delicada e muito perfumada, que ela é símbolo da esperança e do amor. As flores parecem sininhos, ó, não sei se vocês conseguem ver, aqui tem uma, né, curvadinha, parece um sininho, e elas são são símbolo de início da primavera na Europa e na França. Tanto que lá elas são símbolo, né, desse início de um novo período. E elas são usadas como presentes, né, para pessoas importantes. Inclusive a prof, quando pesquisou, observou que várias princesas, quando casaram, usaram no buquê de noiva as flores de Mugget. É bem interessante. E os gladiolos são esses aqui, ó. Na nossa região, aqui em São Bento do Sul, muitas pessoas conhecem essa flor pela palma. Ó, talvez vocês até tenham lá no quintal da casa de vocês. Então, o que acontecia? A palma, na nossa história, diz que ela tem inveja do gladiolo, ela não gosta do gladiolo, né? Então, aqui a prof trouxe para vocês alguns exemplos do gladiolo. E aqui mais algumas. A tulipa, lembram que o gladiolo não gostava muito da tulipa, mas admirava, né? A camélia, parece uma rosa, e dizia lá no texto que ela fica escondida, né, entre as folhas. Olha aqui a árvorezinha, né, da camélia, realmente de longe você nem parece, né, parece que nem tem flor, mas tem, ela está escondidinha ali, né, entre as folhas. E lá no texto descritivo dizia que a folha era dura, né? Olha a folha aqui, se vocês conseguem observar, ela é bem durinha mesmo. De repente vocês têm até na casa de vocês ou em algum vizinho. Tem branca, tem mesclada de várias cores, né? E agora nós vamos buscar no texto descritivo as características dele, tá? Primeiro, observem que ele apresenta um retrato verbal. O que é um retrato? Eu fico imaginando esse jardim, não ficaram imaginando? Cheio de diversas flores, né? Agora que vocês já conhecem as flores. Então, imaginando os gladiolos, né? As tulipas, as camélias, todas lá, e as demais plantas descritas no texto. Mas o Mugget, ele fica escondidinho dentro da terra, ele só nasce na primavera, ele não estava lá o tempo todo. Então vejam que eu tenho um retrato verbal, as palavras usadas no texto descritivo nos fazem enxergar algo, né? Nós temos a ausência de ações,
E como eu não tenho ações, né, acontecendo, eu não tenho antes e depois na história. Acontece tudo ao mesmo tempo. Predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, que foi o que a prof deixou em destaque aqui no início do nosso texto. Olhem só quantos substantivos e quantos adjetivos só no primeiro parágrafo, né? Os substantivos eu deixei sublinhados: jardim, tilhas, bétulas, carvalhos, magnólias, plátanos, roseiras, jardim, muro, camélia, venca, placa. Olha quanto substantivo, né? E adjetivos também: maravilhoso, grandes, compridas, de metal, uma locução adjetiva, talhadas, extraordinárias. Então, o texto descritivo, ele tem essa característica. Ele tem muito substantivo e tem muito adjetivo, né? Isso a gente pode observar. E se a gente fosse olhar no restante do texto, ia acontecer a mesma coisa. Olhem, a prof sublinhou praticamente tudo, né? Ou sublinhou ou deixou em negrito no primeiro parágrafo. Porque essa é uma característica do texto descritivo. Ele possui utilização de substantivos, de adjetivos ou de locuções adjetivas. Ele apresenta também enumeração e comparação, já vou mostrar para vocês. Verbos de ligação, verbos que estão no presente ou no pretérito, que é o passado, e emprego de orações coordenadas justapostas. O que são orações coordenadas justapostas? Uma frase emendada na outra. Vamos ver? Então, olha só, aqui inicialmente eu deixei em destaque para vocês as orações coordenadas justapostas. Olha só o que aconteceu aqui. E havia um grande parque, né? E morangos selvagens, e havia um campo de trigo e papoula, e um pinhal. Estão vendo as orações emendadas uma na outra? E o e fazendo essa união para dar essa ideia de sequência, para vocês irem pensando que tinha isso e mais aquele outro, né? Orações coordenadas justapostas. E aqui a prof deixou para vocês uma comparação. Olhem só a comparação aqui. Dorme como se tivesse morrido. Então, o que está sendo comparado aqui? Ele está dizendo que o Mugget, a flor, durante o inverno, dorme embaixo da terra, ou seja, está lá, né, a plantinha sem mostrar as folhas e sem mostrar a flor, e ela está lá dormindo como se tivesse morrido. Estou comparando o fato da plantinha estar lá embaixo da terra com a morte. Então, aqui eu tenho uma comparação. E o verbo de ligação aqui que é muito usado é o verbo é. É primavera, né? E assim por diante, se vocês forem olhar durante o texto, os verbos de ligação estão muito presentes. São características do texto descritivo, ok? Continuando então, a estrutura do texto descritivo. Nós temos uma introdução que se apresenta aquilo que se vai descrever. Lembram que lá no início do texto falava que a descrição seria de um jardim, a introdução. Depois vem o desenvolvimento, se descreve tudo o que tinha no jardim, né? Os tipos de flores, os tipos de plantas, o que o Gladíolo admirava, o que ele não gostava e por quê. E a conclusão, a finalização da apresentação, com o que é mesmo? O Mugget nascendo e mostrando as suas flores e o Gladíolo não gostando nada disso por causa do perfume que inundava todo o jardim, né? Os tipos de texto descritivo, então. Só voltando aqui que eu pulei, né? Então, como a prof disse lá no início da nossa aula, o texto descritivo ele pode ser subjetivo ou objetivo. O texto subjetivo é aquele texto no qual a descrição é feita com as impressões pessoais do autor. Então, na descrição subjetiva, o autor do texto, quem escreveu o texto, ele apresenta a impressão dele sobre o fato, sobre o objeto, sobre o que está sendo descrito.
aquilo que ele acha, né? Se ele acha bonito, se ele acha feio, se ele acha importante, se ele acha colorido, enfim, tá? E eu trouxe um exemplo para vocês de descrição subjetiva, tá? Então, olhem só. Ficar assentada à mesa a ler o diário de notícias no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache com largos botões de madrepelo. O cabelo louro um pouco desmanchado. Olhem a impressão do autor. O autor pensou que o cabelo da pessoa estava um pouco desmanchado. É um exemplo de descrição subjetiva. Com um tom seco do calor do travesseiro, é impressão do autor também. Enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina. O autor achou que a cabeça era pequenininha, é a impressão dele na descrição. De perfil bonito, também é uma impressão do autor. Para o autor, aquilo fez um perfil bonito. A sua pele tinha a brancura terna e láquea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha. E no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos dançavam cintilações escarlates. Novamente, quando ele disse que os rubis eram miudinhos, é a impressão dele, ele achou, né? E aqui, quando ele fala da brancura tenra e láctea das louras, também é uma impressão do autor. Lácteo lembra leite, né? Cor bem branquinha. Então, ele achou que ela era bem clara como um leite e que isso ficou bonito na impressão dele. Então, a descrição subjetiva, não esqueçam, anotem lá no caderninho de vocês. Vou voltar para vocês verem. É aquele texto descritivo que evidencia as opiniões, né, as percepções pessoais do emissor do texto, tá? E a descrição objetiva, né? O que é a descrição objetiva? É o contrário, não tem mais impressão pessoal, certo? Mais um exemplo aqui, eu tinha esquecido que eu coloquei 2 exemplos de descrição subjetiva. Vejam só, o que está sendo descrito aqui? Uma cidade. Porém, o autor, quando foi fazer a descrição, pôs a opinião dele quando ele disse que a cidade é bonita, que ela tem poucas lojas, que ela tem uma igreja muito boa, que a praça é muito florida. Isso é a impressão dele, né? A opinião dele sobre a cidade, ok? Descrição subjetiva. E a descrição objetiva, como a prof já tinha adiantado para vocês, aqui o autor ele vai fazer a descrição exata, realista, com características concretas, sejam físicas, sobre alguém, sem juízo de valor. Ele não vai dar a sua opinião. Tem que ser a descrição realista como é o objeto ou a pessoa. Geralmente, a descrição objetiva é aquela que vai ter o retrato falado como texto, ou o manual de instruções, ou a descrição lá do dicionário ou da enciclopédia. E olha um exemplo que eu trouxe. A cidade é pequena e pacata. Perceberam que eu usei o mesmo texto anterior e eu tirei as palavras que fizeram ele ser uma descrição subjetiva? Ó. Agora eu não vou mais dizer que ela é bonita, porque a palavrinha bonita mostra uma opinião minha. E na descrição objetiva, eu não vou dar opinião minha, mas eu vou descrever apenas o local como ele é. Então, eu descrevi, a cidade é pequena e pacata. Lá as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas lojas, uma escola, uma igreja e uma praça. Vejam que eu retirei as palavrinhas que fizeram com que tivesse opinião do autor. Deixou de ser subjetivo e passou a ser objetivo. Mais um exemplo. A vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, coloquei altura, né? Cabelos pretos escuros, nariz fino, o rosto ligeiramente alongado. Perceberam a diferença do texto anterior que a prof leu para vocês?
da moça que lia, né, aqui, quando dizia que o tom da pele era lácteo, que ela tinha, né, um perfil bonito. Essa era a opinião do autor sobre a pessoa. Ele não fez apenas a descrição da moça, ele deu a opinião. E aqui, no texto objetivo, não. Eu tenho apenas a descrição, sem a opinião, ok? Então, aqui vamos resumir. O texto descritivo é aquele que faz o quê? Descreve algo, né? Pode ser uma pessoa, um objeto, um lugar, um acontecimento, e ele pode ser de duas maneiras. Subjetivo, quando eu apresento, eu descrevo algo ou alguém, mas nesse texto, nessa descrição, eu tenho a impressão pessoal do emissor, que é o escritor do texto. E o texto objetivo, que é aquele que se descreve exatamente como é o objeto, ou o lugar, ou a pessoa. É a descrição exata, realista. Eu não posso mais colocar juízo de valor, aquilo que eu acho, apenas descrever do jeito que é, ok? Muito bem. Então, quem não tem anotadinho pode fazer a revisão ali, para ter bem certinho a diferença entre o subjetivo e o texto objetivo. Sempre lembrando que nós estamos falando de descrição. Eu não conto mais história, eu descrevo algo, ou alguém, ou um lugar, ou um acontecimento. Ok, pessoal? Agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Lembrando sempre da atividade para vocês fazerem sobre o tema. E a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.